Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Ocasião em que nós estamos estudando o livro dos Salmos. E nós agora chegamos à nossa lição de número 3, cujo título é Os Salmos Penitenciais. Nós temos uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 51, e eu farei a leitura juntamente com vocês após cada tópico. Nossos tópicos dessa lição estão divididos de acordo com Salmos 51. Então, cada tópico, porção de versículos, e eu estarei então fazendo com vocês a leitura na ocasião. Portanto, eu vou pular essa parte aqui e já vou entrar no texto áureo juntamente com vocês, dos Salmos de número 32 e o verso de número 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Nesse texto áureo eu já quero começar o comentário com vocês, pois quando nós fazemos a leitura desse versículo 5, ele parece que não fica muito claro para nós por conta da ordem em que se encontra a oração. Ela não está numa ordem direta. Então eu quero fazer aqui, colocar com vocês para que nós possamos então entender melhor ainda esse versículo. Esta parte, dizia eu no meu coração, olha só, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ela está intercalada aqui, então eu vou fazer a leitura como sendo na oração direta, primeiramente essa frase. Ficaria assim, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui está uma particularidade, irmãos, de uma poesia, como é o Salmo, conforme nós estamos estudando. E cada leitura que nós fazemos, devemos sempre estar atento a esses detalhes dentro dos Salmos. Nós temos o sumário da nossa lição, como em todas elas, uma introdução. Nós temos um primeiro tópico, e no caso de hoje, a confissão do pecado. Nós temos o segundo, a súplica pelo perdão e restauração. E nós temos um terceiro, testemunho, louvor e gratidão. Isso aqui dentro, aqui no Salmo de número 51, e nós vamos perceber nessas três divisões como que realmente está bem colocado dentro dos Salmos. Na nossa introdução, nós lemos o seguinte: tradicionalmente, 7 salmos são considerados penitenciais, a saber, os salmos de número 6, o 32, o 38, 51,
102, 130 e 143. Mas de todos estes, sem dúvida, o mais representativo é o Salmo 51, tanto devido ao seu contexto histórico, como à forma exemplar em que descreve a experiência do pecador penitente, desde o seu senso de pecado e sua contrição e arrependimento pela ofensa causada a Deus, passando pela humildade e sincera confiança na misericórdia e bondade divinas que o inspiram a confessar seu pecado e buscar o perdão, até finalmente a celebração da paz e felicidade encontradas na certeza de que o Senhor, sem falta, estenderá sua graça a todos os que sinceramente confessarem o seu pecado. Bem, os salmos, como nós estamos dizendo aqui, chamados ou conhecidos como penitenciais, são salmos extraordinários. A meditação deles é muito importante, traz um aprendizado muito profundo. Mas o Salmo 51, quantos de nós, porventura, desconhece? Não há, né? Todos nós conhecemos muito bem os Salmos de número 51. E ele tem realmente um contexto histórico muito importante para o nosso aprendizado, como também aí traz a experiência de um real pecador arrependido diante de Deus. E aqui nesse salmo, meus amados irmãos, nós vamos aprender coisas extraordinárias. Portanto, vamos prestar bastante atenção na nossa lição de hoje. Você vai ter a oportunidade depois de tornar a assistir este vídeo, e eu recomendo que faça. E depois, lá na sala de aula, juntamente com a sua classe, explorar este assunto que ele é tão importante para nós nos dias atuais, tratando aí então de senso de reconhecimento de pecado, de contrição, né, da ofensa que causou diante de Deus, e também a inspiração que o salmista aqui alcança pelo agir do Espírito Santo a confessar o pecado e também buscar o perdão de Deus. E aqui, o que leva a pessoa a buscar, então, a confessar o pecado diante de Deus? A coisa mais difícil que existe hoje para o pecador, principalmente aquele que comete um tipo de pecado e que este se torna público, e de repente ele tem que ir até a pessoa para buscar o perdão dessa pessoa, ou até mesmo diante uma congregação, e confessar ali o seu pecado, buscando o perdão da igreja. Esse ato se torna tão difícil, e uma das razões deve ser porque há de repente aí uma preocupação de que, se nós confessarmos o pecado para alguém, como que esta pessoa ela vai receber essa nossa confissão? Por certo, nós receberemos muito julgamento, e por essa razão a pessoa se sente constrangida e não confessar aí o seu pecado, principalmente diante de alguém que seja o ofendido, ou até mesmo diante de uma comunidade de fé. Agora, diante de Deus, quando o pecador ele confia na misericórdia e na bondade de Deus, ele sabe que se ele o fizer com inteireza de coração, com sinceridade, ele vai alcançar o perdão de Deus. E por isso ele se sente motivado a fazer. E lógico, toda vez que pecarmos, não há homem que não peque. Nós temos que reconhecer o nosso pecado e logo nos arrependermos dele e buscar aí o perdão de Deus, porque com certeza o Senhor vai estender aí a sua graça
a todos os que sinceramente confessarem o seu pecado. Então a lição hoje deste salmo, ela nos traz instruções poderosíssimas para uma vida em paz diante de Deus. Vamos seguir então. Nosso primeiro tópico está a confissão do pecado. E baseado aí no Salmo de número 51, que é o texto base da nossa lição, e o versículo 1 até o versículo de número 6. E eu quero fazer então a leitura com vocês. Está escrito assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aqui está a leitura deste salmo, juntamente com os irmãos, aí na tela para você também depois acompanhar com calma. No nosso primeiro tópico, então, nós vamos ler o seguinte: a epígrafe do Salmo 51 fornece duas importantes informações sobre o contexto desta composição. É um salmo, primeiro, de Davi, e está relacionado à ocasião em que o rei, depois de ter pecado, no caso de Batseba e Urias, recebeu o profeta Natã em sua corte, o qual, usando de uma parábola, fez o rei cair em si quanto à gravidade do seu pecado e confessá-lo, a fim de que não perecesse, mas antes alcançasse o perdão. Não obstante a gravidade do pecado cometido pelo rei e as terríveis consequências que se seguiram sobre a casa de Davi e sobre o seu reino, não podemos ignorar que o seu pecado foi perdoado, uma vez que Davi se humilhou e se arrependeu de imediato, tão logo despertado do seu torpor pelo Espírito de Deus. E o Salmo em estudo compreende toda essa experiência da graça divina. Bem, conforme nós acabamos de ler, temos o contexto histórico, que também não é desconhecido nosso. Conhecemos muito bem a história registrada aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, quando o profeta, aqui na realidade, é já aquela artimanha de Davi após já ter cometido o seu pecado. Dentro do seu coração, ele agiu de uma tal forma como que se Deus não soubesse o que ele havia feito. Assim como os homens, ele conseguiu encobrir dos homens naquela época, pensou também, ou então, pelo menos dentro de si, se disfarçou e enganou a si mesmo. Na realidade, se enganou a si mesmo, pensando que Deus não estava vendo aquilo que ele cometera. Mas quando Natã vem até Davi, enviado por Deus, e conta a parábola, então Davi se joga no chão e aí sim ele cai em si quanto à gravidade do seu pecado, e aí passa então a confessá-lo. Ora, por que confessar? Deus ele já não sabe? Exatamente, Deus ele já sabe. Mas o ato de
confessar, é como que nós tirarmos de dentro de nós algo que está sufocando a nossa alma. E nós vamos perceber na nossa lição de hoje essa consequência sobre a vida de Davi. Mas por hora aqui, nós vamos ver que, embora houvesse uma gravidade enorme por causa do pecado cometido pelo rei e as terríveis consequências que se seguiram, ele alcançou o perdão de Deus. No tocante a isso que nós aqui estamos lendo nesse primeiro parágrafo do nosso primeiro tópico, eu quero deixar uma observação. Guarde bem isso. Todo o pecado, ele é perdoado, salvo, evidentemente, aquele que seja contra o Espírito Santo, tá bom? Agora, todos os demais pecados, eles serão perdoados, desde que o pecador, ele confesse o pecado e ele abandone aquele pecado, haja realmente um arrependimento. Agora, as consequências do pecado, essas são inevitáveis. Então preste bem atenção nesse detalhe. Todo pecado tem perdão? Sim. E as consequências? Bem, estas nós vamos ter que enfrentar. Então, antes de pecar contra o Senhor, vamos considerar bem essas coisas, para que depois Deus, ele não seja culpado por coisas que nós, porventura, venhamos passar e que na realidade, ou são, na realidade, consequências do nosso erro e do nosso pecado. E o que diz respeito a esse detalhe aqui, Davi também dá uma lição para nós com relação a este entendimento, que quem havia pecado era ele. E agora, se havia alguma consequência, ele tinha que enfrentar, ele tinha que suportar, e foi isso que ele fez. Bem, continuando aqui ainda, nessa última frase desse primeiro parágrafo que nós estamos estudando, o Salmo Estudo, então, compreende toda essa experiência da graça divina. E quais são as experiências da graça divina que nós vamos estudar? Primeiro, o reconhecimento do pecado. Segundo, a confissão desse pecado. Terceiro, olha, o abandono do pecado. E então a experiência também de alcançar o favor de Deus e alcançar o perdão do Senhor. São experiências extraordinárias que todos os homens podem experimentar. Seguindo na nossa lição, nós temos o nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico. Dito isto, a primeira coisa a considerar no Salmo é que o pedido de perdão com o texto ou com que o texto se inicia deriva-se de um profundo senso da gravidade do pecado cometido pelo salmista. E ele confessa aqui, e o que o abatia e amargurava continuamente, nada senão o perdão divino podendo apaziguar o seu coração. Nós vimos no verso de número 3. Olha, uma das consequências do pecado aqui, amargura na alma. Então Davi, ele sentiu realmente que a sua alma, ela estava amargurada e estava também abatida. Em outras palavras, Davi não folgou em momento algum com o pecado, mas como expressa em outros salmos, o pecado lhe pesava na consciência como uma enfermidade que acometia todo o corpo e que somente Deus poderia curar. Aqui está, esse tipo de enfermidade, a mais danosa para o ser humano, que é o pecado. Só tem uma solução, está em Deus.
Deus concedendo então, pela sua graça, o perdão desse pecado. Somente assim, esta pessoa, esse homem, ele vai alcançar o favor de Deus e aí sentir um verdadeiro alívio. O que acontece muitas vezes é que os homens, eles não compreendem isso. Eles não sabem o quanto o pecado é danoso para a nossa alma. E assim, desconhecendo isso, os homens procuram a solução interna deles, muitas das vezes nos refúgios terrenos, às vezes em bebida, às vezes nas drogas, às vezes na prostituição, enfim, em tantas outras coisas que na realidade são coisas passageiras. Quando a pessoa estiver sozinha novamente, o efeito do pecado vai estar ali presente, causando aflição, angústia na alma. Saiba de uma coisa, isso aí é consequência de pecado, e que só vai ter a solução quando este for confessado e então abandonado. Vamos ler esses versículos que Davi aponta aqui para nós, na situação em que se encontra um homem que mantém o pecado dentro de si. O primeiro, Salmos de número 38, primeiro salmo aqui a ser lido, no versículo 3 até o versículo de número 8, eu leio: Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Olha que coisa extraordinária. Ele reconhece que o pecado que habitava nele causava toda esta aflição, toda esta angústia, e não é uma angústia simplesmente física, de forma nenhuma. É algo muito mais profundo, é algo na alma. E ele considera que ele está como que aquele que tem uma enfermidade física e que já cheira mal. Esta é a situação em que ele se encontra aqui, confessando o seu pecado. A outra referência eu deixo para os irmãos lerem depois com calma. Continua a leitura do parágrafo. Do contrário, ou seja, se Deus não curasse, morreria em razão dela. Então nós precisamos desta cura. Do contrário, a sentença é a morte. Como Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o salário do pecado é a morte. E muito pior do que a morte física é a morte eterna. Então esse é o salário do pecado. Então nós devemos buscar aí a cura. E somente Deus tem essa cura para nós. Ah, mas irmão, como isso? Bem, nós vamos aprender no decorrer da nossa lição. O maior agravante do pecado não é o abatimento da consciência do próprio pecador ou ao dano causado ao próximo, como foi no pecado em questão, mas sim a ofensa que representa ao próprio Deus. Aí disse Davi no versículo 4 do Salmo 51: Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. Olha a expressão. Então tem sofrimento, tem angústia, tem dor, tem. Mas a pior coisa é você pensar que você está ofendendo a santidade
do Deus Todo-Poderoso, um Deus que é santo, que é misericordioso, que é muito bondoso e que nos trata com tanta graça, com tanta misericórdia, que nos cerca de tantos bens, e muitas das vezes nós ofendemos essa sua santidade, pecando, errando um alvo que Deus nos propôs. Continuando a leitura, mas por outro lado, Davi reconhece que o pecado, longe de afetar a Deus, apenas exalta ainda mais a sua santidade e justiça, revelando a verdadeira condição do homem perante o juiz de toda a terra, sua total culpabilidade pelos seus atos e a sua dependência absoluta da misericórdia e graça divina para ser salvo. Salmos de número 6, versos... Vou ler o verso 1 desse Salmo de número 6. Vamos acompanhar essa leitura. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem o 2 também. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Na realidade, o homem que ele alcança de Deus essa graça tão maravilhosa de que o seu pecado ele seja aí apontado, tá certo? Pelo próprio Deus, pela palavra de Deus. Na realidade, o Senhor, ele não está querendo condenar o pecador. Não, Deus ele está querendo mostrar o real estado em que o pecador se encontra e a consequência desse pecador continuar nesta situação, mas também que há uma oportunidade de refrigério para a sua alma. E daí então Deus ele se manifesta com a sua graça e com a sua misericórdia. Nesse caso, é bem-aventurado o homem que alcança esse favor, que alcança uma correção de Deus. Davi se encontrava numa situação de um pecado encoberto. Já imaginou se Deus deixasse Davi naquela situação? Se ele está dizendo que os seus ossos já estavam como sendo corrompidos, corroídos, ele já estava cheirando mal por causa daquilo. Ou seja, embora ele estivesse escondido, né? Ele tivesse escondido dos homens e de Deus, falemos assim, né? Ele não conseguia ter paz. Ele sabia daquele mal, grande mal que ele havia cometido. E o pecado está constantemente com ele, conforme ele mesmo expressa. Então saibamos disso. O pecado, ele sempre vai estar em nós quando uma vez cometemos. Erramos diante de Deus, não tem como se livrar deste pecado. Ele realmente vai cobrar um preço muito alto de cada um daquele que realmente peca contra a santidade de Deus. Agora, quando Deus ele aponta e permite que o homem enxergue isso, é porque Deus está querendo dar a oportunidade do arrependimento. No nosso terceiro parágrafo, ainda desse primeiro tópico, a confissão do pecado, nós lemos: consideremos que ao invés de justificar o seu pecado ou culpar a Deus pela sua transgressão, o salmista, ele admite que o pecado em questão é apenas uma prova de sua natureza intrinsecamente pecaminosa, nada de bom podendo produzir por conta própria. Olha o que ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É o verso de número 5. Por sua vez, Deus não falta ao homem, mesmo estando esse em tal condição, mas antes o faz conhecer as maravilhas da sua lei.
e o que requer deste para que seja aceito perante o Senhor. Coisa maravilhosa. E como eu disse, Deus, ele não tem a intenção de apenas apontar o erro, muitas das vezes como os homens aqui na terra eles fazem. Quando há um pecador, principalmente quando o pecado se torna público, as pessoas, elas não usam de misericórdia com este. Quando elas querem apontar aquele pecado, é para julgar, é para condenar este pecador. Ao contrário de Deus. Deus, ele quando então aponta é porque ele quer estender as suas mãos. Ele quer mostrar que embora o homem ele seja pecador e que Deus ele é santo, viu? O Senhor é santíssimo. E sendo assim, aqui um espaço muito grande, um abismo muito grande entre o pecador e o seu Criador. O Senhor Deus, ele sempre está proporcionando meio para que este homem, ele seja recebido, ele seja aceito diante da presença dele. É isto que o Salmo 51, ele nos ensina. E por mais absurdo que seja o pecado, ele alcançou, Davi no caso, o perdão de Deus por causa do seu pecado. Se nós, humanamente, pensando agora, fôssemos mensurar o pecado de Davi e o pecado de Saul, nós vamos chegar à conclusão que o pecado de Saul foi muito mais leve do que o pecado de Davi. Pois é. Agora, alguém sempre levanta essa questão. Deus, ele é injusto. Ao contrário, Deus, ele é justo, perfeitamente justo. Porque Saul, embora, é uma colocação humana, não há diferença entre pecado. Não existe pecadão e pecadinho. Tudo é pecado diante de Deus. Mas no caso de Saul, como nós estamos analisando o ponto de vista humano, no caso de Saul, ele nunca buscou arrependimento. Se você ler a passagem bíblica com atenção em relação a Saul, você vai perceber que Saul ele sempre está preocupado com a sua posição social. Ele está preocupado em estar bem diante dos anciãos de Israel, diante do povo. Jamais tem preocupação em agradar a Deus. Por isso o reino foi rasgado das suas mãos, porque ele desprezou a palavra de Deus. Agora, Davi, quando Natan aponta para ele e diz: tu és este homem, a primeira coisa que Davi faz, se jogar no chão e pedir misericórdia para Deus, para que Deus não o matasse, não o lançasse fora da presença dele, de Deus. Ele não está preocupado com a sua posição real, ele não está preocupado com o seu trono, ele não está preocupado agora com as suas alianças políticas. Ele tem uma só preocupação: não retires de mim o teu Espírito Santo e torna-me a dar a alegria da salvação. Então, esta é a diferença. Seguindo a nossa lição de número 3, os salmos penitenciais, salmos que o salmista ele se aproxima diante de Deus e confessa o pecado com a intenção de alcançar perdão, de alcançar o favor de Deus e a reconciliação com o Senhor. Nós temos o segundo tópico, a súplica pelo perdão, e daí então a restauração. O versículo 7 até o versículo 12 está escrito assim: purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais salvo que a neve, faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Maravilhoso nós fazermos a leitura desses versículos dentro dos Salmos de número 51. Nós temos então a súplica pelo perdão e restauração. Leia o primeiro parágrafo. Sendo então lançado o fundamento da confissão e reconhecimento do pecado, o salmista ele retoma a súplica, apresentada brevemente no início do texto, para ampliar ainda mais a importância do perdão e fazer a sua súplica ainda mais fervorosa perante o Senhor. Consideremos primeiramente que, não podendo contar com mérito próprio entre Deus e o salmista, havendo somente a culpa e o merecido castigo do seu pecado, este apela para a misericórdia divina, pois confia na benignidade e está certo de que, a partir desta natureza maravilhosa de Deus, fluirá abundante misericórdia. A misericórdia produzirá para o salmista tanto o perdão, isto é, a liberação da dívida e da punição devido ao seu pecado, como também a purificação, ou seja, a imputação da justiça que é segundo a graça, a santidade divina que simbolicamente, ritualmente, era obtida pela aspersão do sangue do sacrifício, pelo qual o pecador tornava-se apto a ter comunhão com Deus. Queridos irmãos, quantas informações importantes, quantas lições aqui, não somente nesse parágrafo que nós aqui estamos lendo. Nós temos que, primeiro, o salmista, ele não podia contar com mérito próprio. Isso aqui é algo extraordinário dentro do contexto aqui da teologia, que nós alcançamos um perdão de Deus, não é aqui por mérito, jamais vai ser, porque o homem por si só ele não tem condição de alcançar aí o perdão comprando, pagando, sei lá, não tem jeito. Ele só tem um meio de alcançar o perdão, é através então da graça maravilhosa do Senhor. Então, entre o salmista e Deus havia aí uma culpa muito grande do salmista e o merecido castigo do seu pecado. Era isso que ele tinha como certeza. Então, se eu pequei, qual que é o salário do pecado? É morte. Isto aqui já está certo. Uma correção sobre o meu erro, isso aqui já é certo. Agora eu preciso contar e alcançar a misericórdia de Deus, né? E aqui é onde ele põe a sua confiança, nessa sua benignidade, ou a benignidade de Deus. Ele põe a confiança aí. E é através disso que ele vai, então, fazer a oração. Os Salmos de número 6, o versículo de número 4, nós podemos fazer essa leitura juntamente com os irmãos. Salmos de número 6, verso 4, desculpe. 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Salmos de número 130. Vamos lá. Salmos de número 130. E o versículo 7 e 8. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção.
e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Portanto, devemos esperar em quem? Deus, não nas nossas obras. As nossas justiças, diz Isaías, são trapos de imundícia. Isso que são as nossas justiças. Mas a graça de Deus, ela é maravilhosa. E lembremos que quando nós esperamos a misericórdia do Senhor, o texto bíblico diz que as misericórdias do Senhor, elas são novas todas as manhãs. Coisa linda, né? Nós sabemos que hoje nós estamos terminando o nosso dia e que amanhã, se o Senhor nos der, e ao amanhecer, ao acordarmos, né? Como o salmista mesmo vai dizer, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E quando acordarmos, nós devemos sempre nos lembrar, as misericórdias do Senhor também estão se renovando como este dia. E eu tenho a oportunidade de alcançar o perdão de Deus, desde que eu reconheça um pecador e confesse então os meus pecados. Então nós temos que a imputação da justiça de Deus é segundo a sua graça, a santidade divina, que simbolicamente aí, ritualmente, era obtido pela aspersão do sangue, do sacrifício pelo qual o pecador tornava-se apto a ter comunhão com Deus. Vamos ler João, a epístola. Eu quero fazer a leitura da epístola. Aí, no caso, a primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Então, vamos fazer essa leitura aqui. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos na luz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porventura, Deus, Ele procura na face da terra homens justos, santos, homens que não tenham pecado. Isso que Deus procura. Deus, ele está à procura de pecadores, porque na face dessa terra é tão somente o que há. Porque naquela ocasião em que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, e daí foram lançados fora do jardim, e deles nós descendemos, logo nascemos fora da presença de Deus. Então nós já estamos totalmente envolvidos no pecado. Mas Deus está à procura desse pecador. Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Foi para isso que ele entregou o seu Filho unigênito, para morrer na cruz em lugar desse pecador. Então o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, este sangue nos purifica os nossos pecados, ao mesmo tempo que paga o preço do nosso resgate das trevas. Se lá em Adão nós perdemos a presença dele, nós fomos lançados fora da presença do Senhor, agora, através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E agora, toda a justiça de Cristo foi tributada à nossa conta. Então nós somos justificados, não porque não temos pecado. Não, nós fomos justificados pela fé na obra vicária
de Cristo Jesus. Então, toda a obra que Jesus realizou e ela foi agradável aos olhos do Pai, isto foi tributado a nós. E assim nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Mas, para tanto, temos que desejar, primeiro, andar na luz, assim a luz está. E também termos comunhão um com os outros, com os irmãos. Daí a importância da igreja. Alguns dizem que a igreja não tem muita importância. Tem muita importância. Porque a minha comunhão com os meus irmãos faz com que, sim, eu seja santificado diante do Senhor, nosso Deus. Seguindo aqui o nosso segundo parágrafo, ainda a respeito da súplica pelo perdão e restauração, eu leio: a tristeza que o abateu até o mais profundo do seu ser, enquanto guardava o pecado consigo, o salmista pede agora que Deus a substitua pela verdadeira alegria, aquela que se obtém apenas pelo perdão do pecado. Na figura é considerado antes pela cura da enfermidade dos ossos. É o verso 8 que nós temos. Não há outro meio. Você quer ter dentro de si a verdadeira alegria, precisa buscar o perdão dos seus pecados diante de Deus. Que em outro salmo é chamada de bem-aventurança daquele que tem o seu pecado perdoado. Consideremos também o senso de privação da graça que cometeu o salmista, o que acometeu o salmista, e a urgência com que pede a Deus que se tornasse a criar nele após perdoá-lo, para que não caísse novamente, visto que todo o pecado vem de dentro, nascendo no coração ou espírito que se inclina para a carne, isto é, para a natureza do homem caído. Somente um coração puro e um espírito reto, uma consciência renovada pela graça de Deus, será capaz de obedecer a Deus. Em outras palavras, somente o homem em quem há o Espírito de Deus se inclina para as coisas de Deus. Percebemos aqui que há necessidade da mudança da natureza deste homem. Então, quando o homem alcança a graça de Deus, o que acontece aqui? Ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, ele nasce do alto, segundo o evangelho que João registrou no capítulo 3 da conversa de Jesus com Nicodemos. Então, é necessário nascer de novo, ou seja, da água e do Espírito, nascer do alto, nascer de Deus, nascer da vontade de Deus. Então, há uma mudança de natureza. E daí, então, aquela amargura, aquela tristeza, aquela angústia, ela é substituída pela verdadeira alegria. E nos Salmos de número 32, leio também, porque é um salmo que está classificado aí como também dos salmos penitenciais, e eu vou ler 32, são apenas 7 versículos a serem lidos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Olha só, não é bem-aventurado aquele que não tem pecado. Não existe esse que não tem pecado. É bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto com o quê? Como Davi no primeiro momento encobriu? Não. Tem que ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Bom, por meio da confissão e do arrependimento. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não escondi. Dizia eu,
confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Que bom que seria se pudéssemos e tivéssemos tempo aqui para tratarmos a respeito de todos esses salmos, e parte por parte, versículo por versículo desses salmos, porque, irmãos, é de uma profundidade maravilhosa. Então, aquele que confessa, aquele que abandona o pecado, esse sim é uma pessoa bem-aventurada. Então, o homem em que o Espírito de Deus ele habita, esse homem agora, tem uma nova natureza, a natureza de Deus. Esse aí não se inclina mais para as coisas da carne, nem querer esconder as coisas de Deus, ocultar as coisas. Ao contrário, quando ele percebe que errou e ele reconhece o erro, logo ele já pede perdão para Deus e alcança o perdão do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo de número 5, Paulo aqui, ao discorrer no capítulo 7 a respeito da peleja existente entre a carne e o espírito, aqui no verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. Então é importante que nós busquemos o perdão de Deus e assim alcancemos uma natureza nova. Também lembrando do escrito de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz que quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí está a essência da alegria daquele que encontra a verdadeira paz em Cristo Jesus. Nosso terceiro tópico da lição de número 3, os salmos penitenciais. Agora nós temos testemunho, louvor e gratidão por aquele que alcançou a graça, a misericórdia de Deus. Vamos ler os versículos agora, até o versículo de número 13 dos Salmos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Uma pessoa que alcançou o perdão dos seus pecados é aquele que realmente se converteu a Deus. E quando há conversão, porque a palavra arrependimento quer dizer essa conversão, uma mudança de sentimento. Você está indo nessa direção, se longe da presença de Deus, o caminho aqui está levando para a morte, e morte eterna. Agora, aquele que alcança o favor de Deus, alcança as misericórdias do Senhor, e o Senhor se revela a ele, revela seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, pois bem, esse vai fazer uma conversão
uma meia volta, e o caminho que era para a morte agora é o contrário, é o caminho para a vida. E esse agora, sendo ele mudado a natureza, já não anda mais como andava antes, já não fala mais aquelas coisas que falava antes, não frequenta mais aqueles mesmos ambientes de antes. Logo, alguém vai observar e vai dizer: o que aconteceu com você? Você vivia de uma forma e agora você vive de outra? Pois é, aqui está o nosso testemunho. E quando nós realmente damos esse testemunho, é quando nós abrimos os nossos lábios e a nossa boca entoa o louvor ao Senhor. E aí muitos estão percebendo e também se converterão a Deus. Terceiro tópico, portanto, e o primeiro parágrafo, eu leio: em testemunho ao seu real arrependimento e conversão, bem como em gratidão e louvor a Deus pelo perdão recebido, o salmista declara que se empenharia em converter a outros através do seu próprio testemunho. Ao mesmo tempo, Davi não deseja mais em momento algum ser abandonado ou privado da graça de Deus, e pede que, mesmo estando restaurado, o Senhor o livre, pois sabe quão grande batalha deverá continuar travando contra o pecado e contra os pecadores. Assim poderá sempre louvar ao Senhor. Algo que sempre eu estou destacando nas aulas presenciais, na congregação, é o seguinte: a pior desgraça que o homem pode cair é ser privado da graça de Deus, é ser privado de sentir a presença de Deus. Infelizmente, hoje, tem muitos que querem se apresentar diante de Deus quando quer, como quer. Às vezes tem até um dom extraordinário de louvor, de pregação, de ensino, mas ele só quer fazer no momento que ele deseja. Quando ele se sente bem, às vezes querendo aparecer. Agora, ele não considera que pode acontecer um momento que de repente pode até estar dentro da igreja e haver uma manifestação da glória do Senhor no ambiente e ele nem sequer sentir nada. Ou seja, está privado da graça do Senhor. Essa é a diferença do justo com o injusto. A diferença de uma pessoa que tem a sua natureza espiritual e aquela que tem carnal. A que tem a natureza carnal, pouco importa para ele. Ele não quer saber. Se ele perder, perdeu. Se ele sentir, sentiu. Agora, aquele que tem realmente a presença do Espírito Santo e já experimentou dessa graça maravilhosa, quando, irmãos, nós erramos, falhamos e passa pelo nosso coração o fato de perder a oportunidade de sentir essa maravilhosa presença de Deus, meu Deus do céu, isso nos angustia, isso nos abate, e aqui está o nosso quebrantamento, porque nós não queremos ser privados dessa graça, e aqui o salmista vai suplicar, e ele quer dar testemunho, quer louvar, ele quer agradecer, porque fazendo assim, ele vai ser mantido na presença de Deus, e ele vai sempre estar aí travando uma guerra contra o pecado e contra os pecadores, e quer sair vencedor, não pelas suas próprias forças, mas segundo a graça e a misericórdia de Deus. Eu vou voltar para os Salmos de número 6 para fazer a leitura desse verso que está apontado, o verso de número 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Naquela ocasião, as pessoas queriam matar Davi,
apedrejar Davi. Depois do que acontece no seu reinado, ele vai ter até receber cuspe, ele vai receber pedradas. Ele até reconhece que é o momento que ele tem que passar. Mas quando ele busca o perdão de Deus e alcança, o seu entendimento é que agora alcançou o perdão de Deus, esses homens ínicos, esses pecadores têm que se afastar. Eles serão colocados longe, porque agora Deus entrou na sua causa. E assim também que nós esperamos, quando estamos na presença de Deus e estamos cobertos pela sua graça, homens de sangue não podem nos acusar de nada, absolutamente nada. Nós vamos sentir uma paz que somente Cristo tem para nos dar. E aí as pessoas podem dizer, mas é um pecador, já cometeu tantas atrocidades e agora está escondendo dentro da igreja. O importante é eu sentir a paz que somente Jesus pode me dar. No nosso último parágrafo, agora desse terceiro tópico, certo de que o perdão de Deus não pode ser alcançado por boas obras ou por merecimento, o salmista reconhece ainda a sua incapacidade de oferecer a Deus, em gratidão, outro sacrifício além do fruto do seu próprio coração sincero e quebrantado. Não porque considerasse o rito dispensável, mas porque sabia que os sacrifícios que se ofereciam segundo a lei deviam corresponder à realidade de um coração sincero e piedoso por parte dos ofertantes. Do contrário, Deus os desprezaria. É necessário explicar bem isso aqui para os nossos alunos, porque muitos gostam de pensar a respeito do, digamos assim, daquilo que está oposto, daquilo que sempre está contrário do outro, e devemos prestar atenção. Às vezes, não é como acabamos de ler, Deus não estava desconsiderando, desprezando ou não querendo receber os sacrifícios. É que muitos dos ofertantes, aí eu quero me lembrar aqui, Abel e Caim, qual que foi a diferença de ambos, ou entre ambos? É que Abel tinha um coração sincero, verdadeiro, e tinha a intenção de buscar a Deus, porque sabia que no mundo em que vivia ele não conseguia sentir, então ele tinha que se apresentar com um sacrifício diante do Senhor e buscar a paz que somente Deus tinha para dar, que a presença de Deus poderia oferecer. Então ele tinha um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Assim Deus recebe primeiramente Abel e consequentemente a sua oferta. Eu sempre falo isso. A primeira análise de Deus é do ofertante, coração do ofertante. Depois Deus passa a analisar a oferta. A oferta tem que ser boa também, para ser agradável diante dos olhos do Senhor. E Caim era uma pessoa que tinha um coração voltado para Deus. Hebreus vai dizer que era um homem de fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé é o contrário. Se agrada a Deus. Então, Deus recebeu tanto o ofertante, efetivamente, a sua oferta. Já Caim não. Caim era carnal. Caim era um homem de uma natureza má. E quando ele traz a sua oferta para diante de Deus, ela poderia ser das melhores. Mas quando Deus analisa o coração desse ofertante, foi reprovado. E uma vez que foi reprovado, a sua oferta poderia ser das melhores. Deus não receberia, porque não recebeu o ofertante. Então Deus se agrada de sacrifícios. Naquela ocasião da lei, antes de Cristo, sim, como que não? Mas aqueles que vão até o Senhor tinham que estar condizente com o que estava fazendo. Não adiantava apresentar diante de Deus algo que era só da boca para fora. Aí Deus não se agradava dessas ofertas e desses sacrifícios. Agora, um coração sincero, um coração piedoso, um coração quebrantado, um espírito quebrantado, contrito diante do Senhor. Isso é o salmista aqui. Deus não desprezará. E uma vez que vem então o ofertante nessa condição,
e traz uma oferta de acordo com a vontade de Deus, bem, Deus aceita o seu louvor e a sua adoração. Mesma coisa hoje devemos considerar que nós, quando nos apresentamos diante do Senhor, primeiramente o coração sincero, verdadeiro, não encobertando nada, não escondendo nada, até porque nós enganamos-nos a nós mesmos, nunca a Deus. Agora, se estamos sinceros, verdadeiros, vamos trazer para diante do Senhor também algo excelente, algo bom, algo agradável diante do Senhor, nosso Deus. Terminamos aqui então a nossa lição de número 3, os salmos penitenciais. Na nossa conclusão nós lemos: como um salmo penitencial, o Salmo 51 ilustra que o caminho do pecador em direção à graça, do perdão e da restauração passa por um reconhecimento e confissão do seu pecado, pelo desejo sincero e anelo pela graça de Deus e seus benefícios, e por uma gratidão que se expressa pelo testemunho da misericórdia divina aos seus semelhantes, a fim de confirmá-los na obediência ou levá-los ao arrependimento e perdão de Deus. Aqui a nossa lição, então, seguimos a nossa lição de número 3, os salmos penitenciais, o sumário da nossa lição, uma introdução. Primeiro tópico, a confissão do pecado, verso 1 a 6. Segundo, a súplica pelo perdão e restauração, versos 7 até o 12. E o terceiro, testemunho, louvor e gratidão, versos 13 até o 19. E então a nossa conclusão. O nosso texto áureo está escrito assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmos de número 32, verso 5. Queridos irmãos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que haja graça sobre as vossas vidas para a ministração desta preciosa lição para a nossa classe de jovens e adultos. Deus continue abençoando a todos. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe.
Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.